Uma igreja que ora e os milagres acontecem. Imagine um lugar onde tudo é diferente, onde você pode sorrir, cantar, alegrar-se. Esse lugar existe. Venha fazer uma visita e veja sua vida transformada. Sou da amada igreja, com o Pai do Senhor, amém? Não fale com mais vigor, você não está morto, você está vivo. Eu sou da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Motivo de muita alegria para mim. Abram suas Bíblias, livro de Abacuque. Aleluia. Capítulo 3, versículo 2. Apenas uma parte do versículo 2. Logo depois você pula lá para o livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 9. Quem já achou, diga amém. Não achou, diga escola bíblica dominical. Ontem foi uma bênção e não veio perder. Diz assim, só uma parte do versículo 2. Aviva a tua obra, ó Senhor. Aleluia. Agora vamos lá para 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. Aleluia. Diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E veio a ele a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amada igreja, coloque as suas mãos nos seus corações. Eu não sei você, mas eu não consigo viver sem a presença do Espírito Santo. E se for para viver na face dessa terra sem a presença dele, eu prefiro que ele me prepare e me leve daqui, porque eu não sei viver sem a presença do Espírito Santo. E nessa noite, pelo menos uma vez na sua vida, invoque a glória do Senhor sobre você. Invoque a presença do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Pai amado, eterno e santo, mais uma vez nos encontramos, Senhor, no final dessa campanha. O avivamento que preciso na minha vida. Meu Pai amado, eterno e santo, vieram aqueles que querem ouvir a Tua palavra. Senhor, eu irei apenas complementar o que os Teus servos, Pai, grandissimamente pregaram, Pai, nas últimas 6 segunda-feiras. Meu Pai amado, eterno e santo, Espírito Santo de Deus, aquele servo Teu, Senhor, que não veio simplesmente para um mundo de rotina, ou porque é um encontro social, mas que veio para Te adorar na beleza da Tua santidade. Espírito Santo de Deus, derrama a Tua glória. Todo demônio, Senhor, em redor dessa congregação, que tentar impedir que a chama do avivamento do Senhor inunde esse lugar, que seja queimado agora. Enquanto você ora, o Senhor está agindo na tua casa. Podeis tomar os vossos assentos. Você que não é batizado com o Espírito Santo, se prepare desde agora, porque eu sinto a glória do Senhor aqui. Satisfação é para mim ter essa oportunidade. Irmãos, uma coisa muito importante na nossa vida é saber que nós, aos olhos do Senhor, estamos sendo importantes para Ele, e que o nosso propósito de crentes salvos e remidos pelo sangue do Senhor Jesus está agradando os olhos do Senhor. É muito bom saber disso. Hoje eu recebi uma confirmação tão lindíssima do meu Deus, que vai ficar gravado para o resto da minha vida. Lemos em Abacuque, os profetas de Deus que pregaram aqui segunda-feira, pregaram muito bem sobre o avivamento. Amados irmãos, tudo tem um início. Para a igreja precisar de um avivamento, é porque alguma coisa aconteceu no lado espiritual da situação do povo.
E é o que a gente vê logo lá no início do livro de Juízes. Moisés, o grande profeta do Senhor, que falava com Deus face a face, que viu a glória do Senhor e que a sua glória resplandecia o seu rosto, agora não estava mais vivo. Josué, sucessor dele, começou a reinar agora, começou o líder de Israel, a ser o líder de Israel naquele momento. Só que Josué morre depois, e os anciãos que estavam junto com ele morreram também. Israel estava muito bem espiritualmente, agora tinha conquistado, derrubado as muralhas de Jericó, mas tinham, porém, a Bíblia fala que eles tinham que arrancar todos aqueles que ficavam ao seu derredor, os caldeus, jebuseus, ferezeus, todos os filisteus. Só que no decorrer do tempo se passando, o povo de Israel foi se contaminando, o povo de Israel foi integrando ele à sociedade judaica. E uma coisa é certa: quando a gente não tira o pecado das nossas vidas, o pecado que vai te tirar da presença de Deus. Quando a gente não tira o mal pela raiz aqui no início, lá na frente, é o mal que vai te derrubar e vai te falar: eu não te falei, eu ia te derrubar, mas você não quis me arrancar, agora tu está vendo a consequência do erro. Israel viu a consequência, eles viram coisas que eles não tinham visto antes, aleluia. Meu Deus, eu fico imaginando um povo que via o anjo do Senhor se manifestar a eles, que viu um mar vermelho se abrir no meio, as muralhas de Jericó caírem, coluna de fogo, de fumaça para lhes proteger, o maná no deserto, uma terra que manava leite e mel. Mas eles pecaram, eles conheceram a prostituição, a idolatria aos Baalins, a deusa Astarote, deusa da fertilidade. Eles não se contiveram, se entregaram ao pecado. Uma coisa muito interessante que fala em Juízes, povo de Deus, é que surgiu outra geração após aquela que não conhecia os feitos do Senhor, uma geração que não meditava mais nas palavras do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Deus que escolheu Israel. Eles esqueceram, Neidson, sem o temor da palavra de Deus, e eles começaram a prevaricar contra o Senhor. E Deus, ele só foi se afastando, se afastando, se afastando. É assim que acontece com muitas pessoas. Acham que o pecado é a melhor coisa que existe no mundo. Lembre-se de uma coisa: nós nascemos sem nada. Por mais que nós possamos adquirir alguma coisa, mas a gente não vai levar nada, nem a nossa carne. O que vai ficar, crente, é o legado espiritual para a eternidade. Aleluia. E qual é o legado espiritual que você está deixando? Aleluia. Tudo tem consequência. Pecado traz consequência. E foi isso que Israel não prestou atenção. Agora estavam em crise espiritual e precisava de um avivamento. Avivamento é alguma coisa reviver de novo, como no vale de ossos secos que Ezequiel viu. A Bíblia relata no Antigo Testamento grandes avivamentos que aconteceram, e algo muito interessante: Deus, ele levantava pessoas com autoridade, que não se contaminavam com o pecado, Miguel, para explicar para o povo que aquilo não era o caminho certo. Pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo, como Moisés, Davi, Samuel no capítulo 7, em 1 Samuel do capítulo 7, Samuel exorta o povo ao arrependimento. Eles falam que se vocês, povo de Israel, deixarem as práticas mundanas, a idolatria, a prostituição, pode ter certeza que Deus lhes dará a vitória. Aleluia. Quem disse que pecado dá vitória para o crente? Quem disse que o mundo vai dar vitória para você? Isso é mentira do diabo. Quem dá vitória para você, crente, é o Senhor Todo-Poderoso. Esdras também, homem aprofundado na palavra de Deus. Só um exemplo: quando Esdras viu Israel pós-exílio, quando ele viu que os homens estavam com mulheres de outras nações,
Ele usou a autoridade do Senhor para dizer: vocês vão ter que deixar elas, as famílias delas, porque está servindo de impedimento no lado espiritual. Aleluia. Outro grande foi Neemias. E algo muito interessante, John Wesley, ele fala: não existe pedido que Deus não atenda se não for por meio da oração. Existem pessoas que não gostam de orar, e quando elas vêm para a oração já ficam olhando para o tempo: meu Deus, tomara que chegue logo lá, que meu joelho já está doendo. Neemias, ele gostava demais de orar. Qualquer problema, qualquer calúnia que se levantava contra ele, ele ia logo dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor: Pai, eu estou aqui, Deus. Ele tem várias maneiras para falar conosco, através do profeta ou através da sua própria voz, mas a única maneira que nós temos para conversar com o Senhor é através da oração. Se você não gosta de orar, pode ter certeza que Deus, ele não vai atender o teu pedido. Ele só vai atender se for pelo meio da oração, pelo meio do clamor. Quando você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, está difícil, mas eu estou aqui. E algo muito interessante na vida de Neemias, aleluia, por favor, preste atenção. Se você está com o celular ligado, pelo menos uma vez na sua vida, desligue agora, ou alguma coisa vai acontecer com você, ou eu não sou profeta de Deus. Uma coisa muito importante que Neemias viu que ninguém estava vendo. Ele viu os muros de Jerusalém caídos, o povo perdido, pobre, miserável. Hoje em dia muitas pessoas estão assim, mas não conseguem enxergar a crise espiritual na outra e muito menos na sua vida, e acha que é brincadeira. Crente, leva a sério a tua vida espiritual diante de Deus. Abra suas Bíblias, livro de Romanos, veja como é sério. Deus, ele não é marionete que eu consigo dominar ele. Não pense nisso. A Bíblia fala que espírito no original é vento, sopro. Você já conseguiu segurar o vento? Você já viu de onde ele vem? Você nunca vê ele, mas sente ele. É assim que é o Espírito Santo, Cássio. Eu não posso dominar o Espírito Santo. Eu não posso ser Espírito Santo. Eu vou dar uma volta lá no mundo, vou me prostituir, e depois eu vou voltar e ser cheio de novo. Não é assim. É você que tem que ser conduzido por ele. Romanos 11, 22, aleluia. Veja como Deus, ele é amor, com certeza, mas ele é juízo. Ele não brinca. Pecado é pecado e acabou-se que era doce. Não existe pecadinho e nem pecadão, não. Errou, é condenação de morte. Olha o que ele fala no versículo 22: considerai, pois a bondade e a severidade, o rigor de Deus, para com os que caíram. Severidade, rigor. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser fácil você me conquistar. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que clamar a mim, mas não vai ser a mesma coisa. E se você não mudar, vai ter um inferno. E é lá que você vai querer se arrepender dos seus erros. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, aleluia, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Não existe meio termo, não existe outra maneira. Ou será que nós podemos servir aos dois senhores? A um você há de agradar, a outro não. Mas na tua situação, na vida que você está levando agora, será que você está agradando ao Deus Todo-Poderoso? Não é preciso você me responder. Neemias, ele se humilhou na presença de Deus. Ele tomou as dores do povo. Ele disse: Senhor, nossos pais pecaram. Os nossos pais não nos ensinaram, Deus. E nós também não demos a mínima importância para isso. Eu aprendi uma coisa, jovem, adolescente, círculo de oração, igreja, ministério.
eu posso ridicularizar o pecado, eu posso ridicularizar o diabo, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma multidão estava se prostrando, mas ele estava ali de pé. A gente morre, mas a gente não nega o nosso Deus. A gente nunca viu ele. Alguns falam que ele se manifestou quando abriu o mar vermelho. A gente não viu isso, mas a gente não vai negar a ele. A gente vai ficar de pé aqui. Eles vão nos lançar lá, mas a Bíblia fala que os olhos deles são como chamas de fogo, e quando tu fores lançado no fogo, nenhuma chama arderá em ti. Eles disseram: diabo, na minha vida tu não entra. Deus deu testemunha deles, assim como deu de Jó também, né? O diabo chegou perante ele e Deus disse: vixe, meu servo Jó, ele me teme, ele se desvia dos maus caminhos, das más amizades. Eu amo demais Jó, tanto que eu abençoo ele porque ele me teme. Agora, o que é que Deus ele pensa ao teu respeito, igreja? Será que ele diz a mesma coisa que ele disse para Jó? Não, o meu servo ele é temente, ele se livra do mal, ele me busca, ele lê a Bíblia, ele ora, ele vem à minha casa não para ver fulano de tal, nem para reparar ninguém, mas ele vai simplesmente para me adorar. Mas o que o diabo ele pensa ao teu respeito? Ah, Deus, está vendo aquele teu servo lá? É simplesmente, Senhor, de aparência. Ele se entrega a tudo, Senhor. Pecado para ele agora é a coisa mais normal que existe. Ele está na minha mão. Agora pense de alguém, ou de você mesmo. O que Deus pensa de você? Não, diabo. Por mais que alguns estão se entregando verdadeiramente, mas existem alguns que quando a prostituição bate na porta, ele diz: diabo, aqui não. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Se o teu corpo é templo do Espírito Santo, então demonstre que ele está na tua vida. Eu sinto um mover do Espírito Santo aqui. Meu Deus. Crise espiritual. O maior avivamento, apesar de Neemias foi extraordinário, como Josias, Ezequias, que mandou limpar o templo. Josafá, que influenciou o povo a não ficarem tristes, mas crede nos meus profetas e prosperadores. O maior avivamento que aconteceu, e não vai existir outro igual, porque foi primeiro, foi quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele cenário e encheu os discípulos. Esse foi o maior avivamento que já aconteceu, onde o Espírito Santo usou as primeiras pessoas. Agora, a gente sabe que avivamento é mudança de caráter. Diga: avivamento. Pode ir com mais força. Avivamento é mudança de caráter. Agora, que tipo de mudança de caráter? Que tipo de mudança de caráter isso é na minha vida? É dividido em dois. Primeiro, confissão de pecados, e depois arrependimento. Confissão de pecados no original é se prostrar e adorar a Deus, confessar os seus pecados, confessar verdadeiramente que estava errado e adorar ao Senhor, dizer: Deus, eu errei, eu me prostrei aos ídolos, eu fiz tudo de errado, Senhor, mas aqui eu estou totalmente diferente, e hoje eu sirvo a esse Deus Todo-Poderoso. Agora vem o arrependimento, e esse aqui que é o principal. No livro de Mateus, do capítulo 3, do versículo 9, João Batista, um dos profetas muito usado por Deus, tinha uma ousadia tremenda: raças e víboras. Aleluia. Ele diz: vocês têm que produzir frutos de arrependimento. Jesus ele fala: eu não vim para o justo, Mateus capítulo 4, mas eu vim para os pecadores, conduzi-los ao arrependimento. Arrependimento no original, Paulo Sérgio, é mudança de opinião. Se você puder abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 10, algo muito interessante, Paulo sendo usado
pela boca do Espírito Santo. Ele fala algo muito extraordinário. Ele fala assim: porque a tristeza segundo Deus, a tristeza segundo Deus traz arrependimento. Você já leu lá? 2 Crônicas 7:10. Porque a tristeza segundo Deus traz arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo traz morte. Eu acabei de ler e de falar que arrependimento é mudança de ideia. Fale arrependimento, não fale com mais força. Arrependimento é mudança de ideia. Aqui nesse versículo a gente vê Paulo, ele fala: a tristeza segundo Deus traz arrependimento para a salvação. Mas que tipo de tristeza segundo Deus? Veja, antes uma pessoa, ela estava no mundo, não conhecia a palavra de Deus, nem que Jesus um dia morreu na cruz para nos salvar. Fazia tudo que não prestava, se prostituía, fazia um monte de besteira, bebia, fumava. Mas de repente ela tem um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela muda completamente. Houve ou não uma mudança de ideia? Com certeza houve. Aquilo que ela praticava antes, ela não vai praticar mais. Mas por que a tristeza segundo Deus? Veja, uma pessoa que serve ao Senhor